Eu nunca imaginei que o dia mais humilhante da minha vida seria também o dia em que eu finalmente respiraria fundo, olharia para o homem com quem passei 22 anos e sentisse pela primeira vez em muito tempo que a justiça existe de verdade. Mas vou contar direitinho, porque essa história merece ser contada do começo, com cada detalhe, com cada cheiro, com cada palavra que ficou gravada na minha memória, como ferro em brasa. Era uma terça-feira fria de julho em Belo Horizonte, daquelas manhãs em que a neblina ainda abraça o alto das montanhas lá no fundo e o ar tem aquele cheiro de terra molhada misturado com café passado nas padarias da cidade. Eu tinha acordado às 5 da manhã, não porque o despertador tocou, mas porque meu corpo simplesmente não sabia mais o que era dormir uma noite inteira. Fazia meses assim. Meses desde que eu pedi o divórcio. Meses desde que Fábio saiu de casa batendo a porta com tanta força que o quadro da nossa viagem para Gramado em 2009 caiu da parede e o vidro estilhaçou no chão da sala. Eu me levantei devagar, fui até a cozinha, passei o café e fiquei olhando para a xícara esquentar minhas mãos enquanto o sol ainda não tinha coragem de aparecer. Letícia estava dormindo no quarto dela. Rodrigo também. Eu não quis acordá-los. Não queria que eles vissem o meu rosto naquela manhã, porque eu sabia que, por mais que eu tentasse esconder, alguma coisa nos olhos de uma mãe entrega tudo. Vesti o blazer cinza que minha irmã Cláudia tinha me dado de presente no meu aniversário de 45 anos. Você parece uma diretora com esse blazer, ela tinha dito rindo. Eu não me sentia diretora de nada. Me sentia uma mulher de 47 anos que estava prestes a entrar numa sala fria de fórum e sentar na frente do homem que jurou me amar para sempre e passou os últimos 3 anos me fazendo sentir que eu era invisível dentro da minha própria casa. Peguei a sacola. Aquela sacola de supermercado, de plástico branco com a logo do Extra desbotada, que minha vizinha, Dona Sônia, provavelmente jogaria fora sem pensar 2 vezes. Dentro dela estava a pasta amarela. Uma pasta comum, daquelas de elástico, com as bordas já gastas de tanto abrir e fechar. Mas o que estava dentro daquela pasta eram 22 meses de trabalho silencioso. 22 meses de noites acordada, de planilhas abertas no computador, de ligações sussurradas para Paulo Henrique, de documentos impressos às 3 da manhã com cuidado para não acordar os filhos quando eu ainda morava com Fábio. Ninguém deu atenção à sacola de supermercado. Esse era exatamente o plano. Cheguei ao Fórum de Belo Horizonte às 8h20 da manhã. O prédio tem aquela cara de lugar onde o tempo anda diferente, sabe? As paredes claras, os corredores longos, o barulho dos saltos ecoando no piso frio, as pessoas com rostos fechados carregando pastas e processos como se carregassem o peso de vidas inteiras, porque, na verdade, é exatamente isso que estão carregando. Encontrei a doutora Cristiane já me esperando na entrada, com aquele coque impecável e o terno azul marinho que ela usa quando quer transmitir autoridade sem precisar levantar a voz. Renata. Ela me abraçou rápido, me olhou nos olhos. Você está bem? Estou pronta, eu disse, e era diferente de estar bem. Mas era o que eu precisava estar. Ela sorriu com um canto da boca. Paulo confirmou, tudo em ordem. Eu fechei os olhos por 2 segundos. Respirei. Aquele café da manhã voltou como um gosto quente na garganta. Entramos. A sala de audiência era menor do que eu imaginava para uma decisão tão grande. Uma mesa comprida, cadeiras de madeira escura, uma bandeira do Brasil num canto, o brasão de Minas Gerais na parede. Cheirava a papel velho e ar-condicionado. O doutor Marcelo Augusto, o juiz, ainda não tinha chegado. O advogado de Fábio, um homem de terninho apertado e cabelos muito bem penteados, chamado Dr. Renato Borges, já estava sentado do outro lado, remexendo papéis com aquela pressa de quem quer parecer ocupado. E então Fábio entrou. 22 anos. 22 anos, e quando ele entrou naquela sala, eu senti meu estômago apertar, como se alguém tivesse torcido um pano molhado dentro de mim. Ele estava de terno, o que era incomum. Fábio nunca gostou de terno. Sempre dizia que terno era roupa de enterro. Mas ali estava ele,
de terno azul escuro, com uma gravata que eu nunca tinha visto, cabelo penteado para o lado, tentando parecer o empresário respeitável que ele queria que o juiz enxergasse. Ele me olhou. Eu sustentei o olhar. Ele desviou primeiro. Sentamos. O juiz entrou às 9 em ponto, cumprimentou brevemente, abriu o processo, e a audiência começou com aquela liturgia formal que o direito tem, aquelas frases que parecem saídas de um manual, aquela linguagem que transforma as dores mais vivas em termos técnicos frios. Por cerca de 40 minutos foi assim. Doutora Cristiane apresentando nossos argumentos sobre a partilha do patrimônio. Doutor Renato contestando. Números sendo citados. Datas. Documentos. O juiz fazendo perguntas com aquela paciência calculada de quem já ouviu muitas histórias e aprendeu a não se surpreender com nenhuma. E então foi quando aconteceu. Doutor Renato pediu a palavra e disse, com uma voz que tentava parecer casual, mas tinha aquela vibração de quem está prestes a jogar uma carta que acha ser a melhor do baralho. Meritíssimo. Gostaríamos de levantar uma questão de extrema relevância para o processo. Há fortes indícios de que a requerente, a senhora Renata Cavalcante, vem ocultando o patrimônio do período do casamento em conta de sua titularidade, o que configuraria má-fé processual e violação do dever de transparência exigido nesta fase. O silêncio durou talvez 3 segundos. 3 segundos em que eu ouvi o barulho do ar-condicionado, o farfalhar de uma página virada pelo juiz, o meu próprio coração batendo com uma calma que me surpreendeu. E então, Fábio se inclinou levemente para a frente, olhou para o juiz e disse com uma voz que eu reconhecia. Aquela voz que ele usava quando tinha certeza de que ia ganhar. Aquela voz que ele usava comigo nas brigas quando achava que já tinha me encurralado de vez. Ele disse: "Ela esconde dinheiro de mim, meritíssimo. Sempre escondeu, tenho certeza. Eu não me movi, não pisquei mais rápido, não deixei o queixo tremer." Doutora Cristiane encostou levemente o joelho no meu por baixo da mesa. Era o nosso sinal combinado. Significa agora. O juiz, Dr. Marcelo Augusto, um homem de uns 60 anos com óculos de armação fina e uma expressão que não entregava absolutamente nada, ficou em silêncio por um momento. Depois anotou alguma coisa no papel à sua frente. Depois olhou para Fábio. Depois olhou para mim. Depois olhou para Dr. Renato. "Bem", ele disse, com aquela voz pausada de quem mede cada sílaba. "Se estamos falando de transparência patrimonial, eu vou solicitar os extratos bancários de ambas as partes, dos últimos 36 meses, de todas as contas declaradas e não declaradas, integralmente." Dr. Renato abriu a boca. Fechou. Abriu de novo. "Meritíssimo, com todo o respeito, a questão levantada se refere especificamente à requerente." "Doutor?" O juiz nem levantou os olhos do papel. Ambas as partes. Foi a primeira vez naquela manhã que eu vi a cor sair do rosto de Fábio. Só uma pessoa naquela sala entendeu o que aquilo significava. Só uma pessoa sabia o que ia aparecer quando aqueles extratos fossem apresentados. E essa pessoa era eu, com minha sacola de supermercado do Extra no chão ao lado dos meus pés, e minha pasta amarela com elástico gasto esperando sua hora. Fábio se mexeu na cadeira. Uma coisa pequena, quase imperceptível. Mas eu conheço esse corpo há 22 anos. Eu sei quando ele está desconfortável. Eu sei quando a segurança que ele projeta para fora começa a rachar por dentro, como reboco velho. O juiz marcou um prazo para a entrega dos documentos. A audiência foi suspensa brevemente. E quando saímos para o corredor, doutor, Renato foi até Fábio e os dois se afastaram conversando em voz baixa, com aquela urgência de quem está tentando apagar um incêndio antes que alguém veja a fumaça. Doutora Cristiane me puxou para o lado. "Está tudo bem?" "Está ótimo", eu disse. E dessa vez eu disse a verdade, porque o que ninguém naquela sala sabia, exceto eu, doutora Cristiane e Paulo Henrique, era que eu não precisava esperar o prazo do juiz. Eu já tinha os extratos, todos eles. Inclusive os que Fábio nunca imaginou que alguém pudesse encontrar. Inclusive os de uma conta que não estava em nenhum documento declarado à Receita Federal.
que não estava no Brasil, que ficava do outro lado do Atlântico, numa ilha onde o sol bate diferente e os bancos fazem perguntas muito discretas. Uma conta nas Bahamas, com um saldo que ia mudar tudo. Se você quer descobrir o que estava dentro daquela pasta amarela, quanto dinheiro Fábio escondeu durante todos esses anos de casamento e o que o juiz disse quando viu aquele extrato pela primeira vez, se inscreva agora no canal e ativa o sininho, porque o que aconteceu a seguir ninguém poderia imaginar. Deixa seu like se você já passou por algo parecido. E comenta de onde você está assistindo, porque essa história está só começando e a vingança foi servida gelada. Eu conheci Fábio Cavalcante numa festa de formatura que eu nem deveria ter ido. Era dezembro de 1999, fim de ano, aquele calor seco de Belo Horizonte que gruda na pele e faz o asfalto brilhar mesmo de noite. Minha colega de faculdade, a Andréia, tinha me arrastado quase à força para a comemoração da turma de administração dela, depois de eu ficar enrolando a semana inteira com desculpas de prova, de trabalho, de cansaço. Renata, você precisa sair dessa biblioteca ambulante que você chama de apartamento, ela disse. E eu fui, de vestido azul marinho que minha mãe tinha me dado, cabelo preso porque o calor não deixava alternativa, pensando que ficaria 2 horas no máximo e voltaria para casa. Eu tinha 21 anos. Estava no 3º ano de Ciências Contábeis na UFMG. Filha de um professor de matemática aposentado e de uma costureira que tratava cada centavo da família como se fosse sagrado. Cresci aprendendo que dinheiro não é feio, que dinheiro é responsabilidade, que conta fechando no azul é respeito próprio. Minha mãe tinha uma caderneta de anotações que ela atualizava todo domingo à noite depois do jantar, com letra miúda e cuidadosa, cada despesa registrada, cada entrada contabilizada. Eu herdei essa caderneta quando ela faleceu. Guardo até hoje. Fábio estava num canto da festa com 2 amigos, rindo alto daquele jeito que ele tinha, que tomava conta do ambiente. Ele era bonito, não vou mentir. Alto, ombros largos, sorriso fácil, aquela confiança de quem nunca precisou se esforçar muito para ser notado. Tinha 24 anos e já trabalhava na distribuidora do pai dele, o seu Benedito, um homem que construiu o negócio do zero, vendendo cerveja no interior de Minas, e que tinha muito orgulho disso. Fábio veio falar comigo porque eu estava perto da mesa do buffet, olhando para os salgadinhos com uma seriedade que ele achou graciosa. Você está avaliando os risoles ou só fingindo que não quer dançar? Ele perguntou. Eu ri. Não era uma linha muito boa, mas ele disse com tanta desenvoltura que funcionou de qualquer jeito. Conversamos por 3 horas seguidas naquela festa. Sobre Belo Horizonte, sobre negócios, sobre os planos dele de expandir a distribuidora, sobre os meus planos de abrir um escritório de contabilidade um dia. Ele me ouviu. Isso era o que eu me lembrava mais depois, nos anos seguintes, quando as coisas começaram a mudar. Que naquela noite ele me ouviu de verdade, com aquela atenção inteira que faz uma pessoa sentir que o que ela diz importa. 3 meses depois, estávamos namorando. 2 anos depois, ele pediu em casamento numa noite de sábado, no restaurante do Mercado Central, com um anel que ele escolheu sozinho, o que me surpreendeu porque Fábio raramente fazia escolhas sem pedir opinião de alguém. Eu disse sim sem pensar 2 vezes. Casamos em março de 2002. Cerimônia na Igreja São José, no centro de BH, com 230 convidados, vestido branco com renda no véu, que minha mãe costurou ela mesma em 2 meses de trabalho. Meu pai chorou na hora que eu desci o corredor. Eu me lembro do cheiro de flores brancas que decoravam os bancos da igreja, do calor das velas, da mão do meu pai sobre a minha. Os primeiros anos foram bons. Não eram perfeitos, porque casamento perfeito não existe fora de fotografia, mas eram bons de verdade. Morávamos num apartamento de 2 quartos no bairro Santa Efigênia que a gente tinha comprado com financiamento e eu acordava cedo para trabalhar no escritório de contabilidade que eu tinha montado numa sala pequena em parceria com Paulo Henrique, meu colega de faculdade, enquanto Fábio tocava a distribuidora que estava crescendo depois que o seu Benedito se aposentou e passou o controle para ele.
Letícia nasceu em 2005, Rodrigo em 2008. Eu me lembro do cheiro da cabeça dos dois quando eram recém-nascidos. Aquele cheiro de leite e talco, e novidade que não existe em nenhum outro lugar do mundo. Me lembro de noites sem dormir, que eu emendava com o trabalho do dia seguinte por pura força de vontade. Me lembro de Fábio segurando Letícia no colo, olhando para ela com um espanto quieto que eu pensei que fosse amor. E era amor. Eu acredito que era, pelo menos no começo. O problema com Fábio não foi de um dia para o outro. Foi uma coisa que foi acontecendo devagar, tão devagar que eu ficava me perguntando se estava exagerando, se era sensibilidade demais minha, se eu estava cansada demais para enxergar direito. É assim que acontece na maioria das vezes, eu aprendi isso depois. Não é uma explosão. É uma erosão. É a água batendo na pedra, dia após dia. Até que a pedra vai cedendo e você nem percebe quando virou areia. A distribuidora foi crescendo. O dinheiro foi entrando. E com o dinheiro vieram outras coisas. Uma casa maior no bairro Belvedere, trocada depois por uma ainda maior no Mangabeiras. Um Land Rover. Férias em Búzios, depois em Lisboa, depois em Miami. Sócios novos. Festas de negócios. Um círculo social diferente. De gente que eu não conhecia e que olhava para mim com aquele sorriso educado de quem está catalogando o que você tem e o que você não tem ao mesmo tempo. E Fábio foi mudando dentro desse círculo. Não de repente. Devagar. Primeiro foram os comentários pequenos. Renata, você não precisa trabalhar tanto, o dinheiro não faz falta. Depois, Renata, sua roupa está um pouco básica para esse evento, não acha? Depois, Renata, você poderia ter um pouco mais de cuidado com o que fala na frente dos meus clientes, eles são pessoas de outro nível. Outro nível. Essa expressão ficou na minha cabeça por dias quando ele disse pela primeira vez. Eu fiquei pensando o que ela significava. Outro nível do quê? De dinheiro? De educação? Do que exatamente eu estava abaixo? Eu continuei trabalhando. O escritório tinha crescido, eu tinha 4 funcionários, uma carteira sólida de clientes, e eu gostava do que fazia com aquela satisfação profunda de quem encontrou o lugar certo no mundo. Os números nunca mentem. Eu sempre gostei disso. Um balanço patrimonial tem uma honestidade que as pessoas raramente têm. Ele mostra exatamente o que é, sem rodeio, sem maquiagem. Mas Fábio começou a tratar meu trabalho como um hobby tolerável. O escritóriozinho da Renata, ele dizia para os amigos, com um sorriso que tornava a frase gentil na superfície e condescendente por baixo. Eu ouvia. Eu sorria. Eu continuava trabalhando. Em 2015, minha mãe faleceu. Câncer de pâncreas, rápido e cruel como essa doença costuma ser. 6 meses entre o diagnóstico e o fim. Ela deixou para mim um apartamento pequeno no bairro Pampulha, que era dela desde antes de casar com meu pai, apartamento que ela tinha comprado com os anos de trabalho de costura e uma poupança de 187 salários que ela foi construindo ao longo de décadas com aquela disciplina que era a marca dela. Eu herdei tudo. Vendi o apartamento, juntei com a poupança, abri uma conta no meu nome, só meu, numa instituição diferente do banco que eu usava em conjunto com Fábio. Não foi um plano, foi instinto. Foi a voz da minha mãe dentro da minha cabeça dizendo: guarda, separa, mantém. Fábio sabia da herança, mas não sabia o valor exato. E com o tempo, ele foi esquecendo que ela existia, porque para ele, dinheiro de 187. Nilas Airhorse, havia muito tempo tinha deixado de parecer um número grande. Para mim nunca deixou. Foi mais ou menos em 2018 que eu comecei a notar as inconsistências. Eu sou contadora. Tenho 25 anos de profissão. Meu cérebro funciona em categorias, em fluxos, em comparações entre o que entra e o que sai. E o que eu comecei a notar, primeiro de forma vaga e depois com uma clareza que me deixava acordada de madrugada, era que os números da distribuidora não fechavam do jeito que deveriam fechar. Não era uma coisa óbvia, não era dinheiro sumindo do caixa. Era mais sutil do que isso. Era uma discrepância entre o crescimento que Fábio relatava nos negócios e o patrimônio declarado que a gente tinha em conjunto.
Era uma conta aqui, uma transferência ali, uma viagem de negócios para São Paulo que durava 4 dias, mas cujo cartão de crédito corporativo mostrava gastos que não batiam com os hotéis que ele dizia ter ficado. Eu não disse nada ainda. Fui juntando. Fui observando. Em 2019, eu descobri que ele estava me traindo. Não foi uma revelação dramática. Não foi uma mensagem que eu li por acidente ou uma ligação que caiu na hora errada. Foi uma nota fiscal. Uma nota fiscal de um jantar em um restaurante em Itaim Bibi, em São Paulo, para 2 pessoas, numa noite em que Fábio estava numa reunião de negócios que ia até tarde. A nota estava dobrada dentro do bolso de uma calça que eu peguei para levar para a lavanderia. 890 000 de jantar para 2 pessoas. Vinho incluído. Uma data que eu me lembrava porque era o aniversário de 16 anos da Letícia, e Fábio tinha me ligado durante a festa da nossa filha, dizendo que estava preso numa reunião e que mandava beijo. Sentei na beira da cama com a nota na mão e fiquei olhando para ela por um longo tempo. Não chorei. Fiquei tentando entender o que eu estava sentindo e a palavra que me veio não foi dor, foi confirmação. Como quando você está fazendo uma conta longa e chega num resultado que você já suspeitava, mas precisava provar. Eu guardei a nota fiscal e comecei a olhar com outros olhos. Foi Paulo Henrique que me ajudou a entender o que eu estava vendo. Paulo é perito financeiro há 15 anos. Trabalhou em casos de lavagem de dinheiro, fraude empresarial, processos que envolvem patrimônio oculto. Quando eu fui até ele, discretamente, num almoço de sábado no Mercado Novo, com uma pasta fina de documentos que eu tinha reunido nos meses anteriores, ele me ouviu com aquela atenção técnica que eu tanto aprecio nele, e depois ficou em silêncio por um momento. Renata, ele disse, você sabe o que isso parece? Eu sei, eu disse. Você tem certeza de que quer ir por esse caminho? Pensei na nota fiscal dobrada. Pensei no aniversário de 16 anos da Letícia. Pensei nos comentários sobre o escritóriozinho. Pensei em 22 anos. Quero, eu disse. Foram 8 meses de trabalho. Silencioso, meticuloso, paciente. Paulo acionou contatos internacionais. Seguiu rastros de transferências que passavam por empresas fantasma em 3 países diferentes antes de chegar ao destino final. E o destino final era uma conta em nome de uma holding criada nas Ilhas Bahamas, com titularidade que levava, depois de 3 camadas de documentos, ao CPF de Fábio Alves Cavalcante, com o número 400 mirrais depositados ao longo de 6 anos. Dinheiro que nunca existiu para o fisco. Dinheiro que nunca existiu para mim. Dinheiro que nunca existiu para os nossos filhos quando estávamos calculando o que tínhamos e o que não tínhamos. Quando eu pedi o divórcio em novembro do ano passado, Fábio ficou surpreso. Não de um jeito devastado, daquele jeito de quem amava e perdeu. Ficou surpreso de um jeito contrariado, de quem tinha um plano e alguém mudou as regras do plano. Ele tinha certeza de que eu ia aceitar o que ele oferecesse na partilha. Ia aceitar a casa menor, a parte menor da empresa, o mínimo pelo qual eu poderia assinar e ir embora sem barulho. Ele tinha certeza disso porque passou anos construindo em mim a ideia de que era o favor que ele me fazia. Mas ele esqueceu uma coisa. Eu sou contadora. E eu nunca perco uma conta. Por isso, quando ele entrou naquela sala de audiência de terno azul, com gravata nova, e apontou o dedo para mim dizendo que eu escondia dinheiro, eu consegui ficar completamente quieta. Porque eu sabia o que estava na pasta amarela dentro da sacola de supermercado. E eu sabia que dali a pouco o juiz ia saber também. A decisão de agir de verdade não aconteceu numa noite de raiva. Não foi depois de uma briga, não foi depois de uma humilhação específica, não foi num momento de explosão emocional onde eu virei a mesa e decidi que ia destruir tudo. Foi numa tarde de domingo comum, em agosto do ano passado, quando Rodrigo me pediu dinheiro para a excursão da escola. 340 00. Uma viagem para Ouro Preto, com a turma do 2º ano do ensino médio. 3 dias, 2 noites, com todas as refeições incluídas. Ele me mostrou o comunicado da escola com aquele jeito de adolescente que já está se preparando para ouvir não,
os ombros levemente curvados para dentro, os olhos desviando antes mesmo de eu responder. Claro que pode ir, eu disse, e fui pagar. Mas enquanto eu abria o aplicativo do banco para fazer a transferência, vi que Fábio tinha retirado 15.000 reais da conta conjunta 3 dias antes, sem me avisar, sem explicação, simplesmente retirado, como se fosse natural, como se o dinheiro que estava ali fosse exclusivamente dele e eu fosse apenas uma assinatura que ele tolerava no contrato. Olhei para Rodrigo. Olhei para o comunicado da excursão, olhei para o número no extrato e pensei, chega, não com grito, não com choro, com aquela calma que vem quando uma decisão que você estava adiando finalmente assenta no lugar certo dentro de você e você sente que não tem mais o que esperar. Na segunda-feira de manhã, liguei para a doutora Cristiane Melo. Eu já tinha o nome dela há alguns meses. Indicação de uma cliente minha que tinha passado por um divórcio complicado e saído bem. Se um dia você precisar, a cliente tinha me dito, é ela. Eu tinha guardado o número no celular numa pasta de contatos que chamei de trabalho jurídico, discretamente, sem alarde. Marcamos uma reunião para aquela mesma semana, numa tarde de quarta-feira, no escritório dela no bairro Funcionários. Fui sozinha. Disse para Fábio que tinha uma reunião com um cliente. O escritório era num 6º andar com vista para a Avenida do Contorno, decorado com aquela sobriedade funcional de quem quer que o espaço diga competência antes que qualquer palavra seja dita. Doutora Cristiane tem 52 anos, cabelos brancos que ela não esconde e um jeito de ouvir que me fez entender por que ela ganha os casos que ganha. Ela não interrompe. Ela não faz cara de surpresa. Ela anota, observa e, quando termina de ouvir, faz as perguntas certas, não as perguntas fáceis. Quando terminei de contar tudo, o casamento, as inconsistências, Paulo Henrique, a conta nas Bahamas, a nota fiscal do restaurante, os 15 réis zero retirados sem aviso, ela ficou em silêncio por um momento, olhando para as anotações que tinha feito. Renata, ela disse, você tem documentação de tudo isso? De quase tudo, eu disse. O que ainda não tenho, Paulo está trabalhando para conseguir. Ela assentiu devagar. Então, vamos precisar de uma estratégia muito cuidadosa, porque se a gente mostrar a mão cedo demais, ele vai ter tempo de mover esse dinheiro. Essa foi a lição mais importante daquele processo todo. O momento em que você revela o que sabe é tão importante quanto o que você sabe. Timing. Em contabilidade, em xadrez, em divórcio litigioso, timing é tudo. Então a gente montou o plano. Primeiro passo, eu não podia demonstrar que sabia da conta offshore. Fábio precisava acreditar que eu estava no escuro, que ia para a audiência como a esposa ingênua que ele sempre imaginou que eu era, que meu maior trunfo era a herança da minha mãe e uns documentos básicos de partilha. Precisava acreditar nisso até o momento exato em que não adiantasse mais acreditar em nada. Segundo passo. Paulo precisava fechar a documentação de rastreamento de forma que fosse juridicamente utilizável. Não basta ter a informação. Você precisa que ela tenha sido obtida de forma que um juiz possa aceitar. Paulo trabalhou nisso durante meses, com um escritório de advocacia especializado em cooperação jurídica internacional, fazendo tudo dentro das regras, cada papel com sua devida origem documentada. Terceiro passo. Eu precisava sair de casa. Não de qualquer jeito, da forma certa, sem precipitação, sem criar um conflito prematuro que alertasse Fábio de que eu estava mais preparada do que ele imaginava. Em setembro, conversei com Letícia. Ela tinha 19 anos, estava no primeiro ano de medicina na PUC Minas, e eu subestimei minha filha por um momento porque pensei que ia ser difícil explicar. Não foi. Ela ficou me olhando enquanto eu falava, com aqueles olhos que são iguais aos meus, e quando eu terminei, ela disse: Mãe, eu já sabia que alguma coisa estava muito errada. Eu estava esperando você chegar até aqui. Chorei. Não de tristeza, de alívio. Daquele alívio de quando você carregou um peso sozinha por tempo demais e alguém finalmente estende a mão. Letícia e Rodrigo ficaram comigo.
Fábio saiu de casa em outubro. Ou melhor, foi convidado a sair, através de uma notificação formal enviada por doutora Cristiane, com base nos documentos que comprovavam a retirada irregular dos fundos conjuntos, entre outros pontos que ela preferiu guardar para o momento certo. Ele saiu com uma raiva que ele mal conseguia disfarçar, batendo portas, mandando mensagens agressivas no celular que eu guardei todas, cada uma, printadas e numeradas em sequência. Provas são provas de qualquer jeito que vierem. Novembro e dezembro foram meses de preparação intensa. Paulo tinha conseguido fechar o relatório completo de rastreamento da conta nas Bahamas. Era um documento de 43 páginas, com memória de cálculo, histórico de transferências, identificação da estrutura societária da holding, tudo amarrado com uma precisão que me encheu de um orgulho profissional involuntário. Era um trabalho bonito, tecnicamente falando. Paulo tinha se superado. Enquanto isso, Fábio e Dr. Renato estavam construindo a estratégia deles, que eu fui entendendo aos poucos através do que vazava. A ideia era pintar Renata como uma mulher que tinha escondido a herança da mãe durante o casamento, que tinha agido de má fé ao não declarar esses valores na fase de inventário patrimonial do processo, e usar isso para tentar desacreditar qualquer reivindicação minha sobre o patrimônio conjunto. Era uma estratégia que dependia inteiramente de eu não ter nada mais pesado para apresentar do que os 187 ivers e headers da herança. Dependia de eu ser exatamente quem Fábio imaginou que eu fosse durante todos esses anos. Em janeiro, 3 semanas antes da audiência, Paulo me ligou numa tarde de sexta-feira. Eu estava no escritório, fechando o balanço de um cliente, e quando vi o nome dele na tela do celular, eu soube pelo horário incomum que era algo importante. Renata. A voz dele estava quieta, mas tinha aquela tensão contida de quem acabou de confirmar alguma coisa. Eu preciso que você venha aqui. Fui no mesmo dia, depois do trabalho. O escritório de Paulo fica no bairro Lourdes, um sobrado antigo com estantes até o teto e a mesa sempre coberta de papéis que só fazem sentido para ele. Quando cheguei, ele tinha o relatório aberto na tela do computador e uma impressão na mão. Olha isso, ele disse. Era um extrato da conta nas Bahamas, do mês anterior, dezembro. Fábio tinha feito uma transferência grande, 340 mil azahars, para uma conta diferente. Uma conta nova, criada em novembro, em nome de outra holding em outro país. Ele estava movendo o dinheiro. Não sabia que já tínhamos encontrado, mas estava movendo assim mesmo, por precaução talvez, ou por orientação do advogado, ou por aquele instinto de quem passou anos construindo uma estrutura para esconder coisas e sente quando o chão começa a ficar instável. Eu fiquei olhando para aquele número por um longo tempo. Paulo, eu disse com calma, a gente consegue rastrear para onde foi? Já estou rastreando, ele disse, mas leva tempo. Quanto tempo? Umas 2, 3 semanas. A audiência era em 3 semanas. Olhei para ele. Ele olhou para mim. 2 contadores, 2 profissionais de números, se entendendo sem precisar dizer mais nada sobre o que aquele prazo significava. Então, trabalha o fim de semana, eu disse. Ele riu. Já estava planejando isso. As 2 semanas seguintes foram as mais tensas da minha vida. Eu ia ao escritório de manhã, atendia clientes, fechava balanços, tomava café com a equipe, ria das piadas do Lucas, meu funcionário mais novo, e de noite ficava no celular esperando mensagens de Paulo, com atualizações que chegavam às vezes às 2 da manhã, às vezes às 4, pedaços de informação que ele ia encaixando como um quebra-cabeça que vai tomando forma. Doutora Cristiane ligava todo dia. Organizávamos a estratégia para a audiência em cima do que Paulo ia confirmando. Ela foi a primeira a sugerir a sacola de supermercado. Não pode parecer que você está preparada demais, ela disse. A impressão que ele precisa ter quando você entrar naquela sala é de que você é a mesma Renata que ele conhece. A do escritóriozinho, eu disse. Uma pausa. Isso mesmo. Então eu peguei a pasta amarela desgastada, aquela que Paulo usava para guardar rascunhos antes de digitalizar tudo, e transferi para ela os documentos principais que levaríamos para a audiência.
Não os 43 páginas do relatório completo. Isso ficou nos sistemas de Paulo para ser apresentado formalmente depois. Mas os documentos-chave, os extratos da conta das Bahamas, o comprovante da estrutura societária da holding, o registro das transferências dos últimos 6 anos. E coloquei tudo dentro da sacola de supermercado. Porque Fábio passou 22 anos me vendo como a mulher simples que não estava no mesmo nível que ele. Eu ia deixar ele se lembrar disso uma última vez. Na manhã anterior à audiência, Paulo me mandou a confirmação final. O dinheiro transferido em dezembro tinha ido para uma conta em nome de Adriana Santos Nóbrega, 38 anos, com endereço em São Paulo, bairro Itaim Bibi. Não precisei de nenhum relatório adicional para entender quem era Adriana Santos Nóbrega. Fechei o celular. Fui até o quarto de Rodrigo, bati de leve na porta. Ele estava estudando, fones de ouvido, livro de química aberto na cama. Tirou um fone quando me viu. "Mãe, tá tudo bem?" "Tudo bem", eu disse. "Só vim te dar boa noite." Ele me olhou com aqueles olhos de 16 anos que enxergam mais do que às vezes a gente imagina. "Amanhã é a audiência, né?" "É. Você vai arrasar", ele disse. Saí do quarto dele tentando não chorar no corredor, porque eu não queria que ele me ouvisse. Fui para a cozinha, me apoiei na pia, olhei pela janela para as luzes de Belo Horizonte lá embaixo, aquele tapete de pontos brilhantes que é a cidade que eu conheço desde sempre. Pensei na minha mãe e na caderneta dela de domingo à noite. Pensei que ela teria gostado de saber que eu aprendi a contar, que eu nunca parei de contar, que nenhuma conta passa em branco pela minha frente. Dormi 4 horas, acordei às 5, passei o café, vesti o blazer cinza e peguei a sacola de supermercado. A audiência foi retomada às 14 horas. O intervalo da manhã tinha durado mais do que o previsto, porque o juiz tinha outras audiências antes da nossa ser retomada, e aquelas horas, no corredor do fórum, foram as mais longas que eu me lembro de ter vivido. Doutora Cristiane e eu ficamos numa sala de espera pequena, com cadeiras de plástico encostadas na parede e uma janela que dava para um estacionamento. Ela revisava documentos. Eu ficava olhando para a sacola de supermercado no chão entre os meus pés. Do outro lado do corredor, Fábio e Dr. Renato ficaram numa sala separada. Uma vez, quando eu fui ao banheiro, cruzei com Fábio no corredor. Ele estava com o celular na mão, digitando rápido, com aquela expressão de quem está apagando incêndio. Quando me viu, guardou o celular. Me olhou com aquele olhar que eu conhecia, aquele olhar que dizia que ele ainda achava que tinha o controle da situação. Eu sorri para ele. Um sorriso pequeno, educado. O tipo de sorriso que não entrega nada. Ele desviou o olhar e voltou para a sala dele. Doutora, Cristiane tinha me preparado para o que ia acontecer naquela tarde. Não nos detalhes, porque em audiência os detalhes raramente seguem o roteiro, mas no princípio. O juiz vai pedir os extratos, ela tinha dito. E quando ele pedir, você entrega a pasta. Deixa Paulo falar. Você não precisa dizer nada além do que ele perguntar diretamente. E Fábio? Fábio vai tentar reagir. Vai tentar explicar. E cada explicação que ele der vai afundar mais. Às 13h55 descemos para a sala de audiência. O mesmo ambiente da manhã, o mesmo cheiro de papel e ar-condicionado, as mesmas cadeiras de madeira escura. Mas a temperatura do ambiente era diferente. Não de temperatura real, de tensão. Aquela tensão que você sente na pele quando várias pessoas num mesmo espaço sabem que algo importante está prestes a acontecer, mesmo que nem todas saibam exatamente o que. O Dr. Marcelo Augusto entrou pontualmente, abriu o processo, ajustou os óculos. Retomando a audiência, ele disse. Na sessão da manhã ficou determinada a apresentação de extratos bancários de ambas as partes, referentes aos últimos 36 meses, de todas as contas declaradas e não declaradas. Ele olhou para Dr. Renato. Doutor, sua parte está em condições de apresentar a documentação? Dr. Renato abriu a pasta que tinha na frente. Meritíssimo, com relação aos extratos do requerido, gostaríamos de solicitar um prazo de 15 dias para reunir a documentação completa.
Dado que parte dos registros, 15 dias não será possível, o juiz disse, ainda sem levantar os olhos. A audiência foi marcada com antecedência suficiente para que ambas as partes estivessem preparadas. Há algo que o doutor possa apresentar hoje? Uma pausa. Dr. Renato abriu a pasta, fechou, abriu de novo. Temos os extratos das contas principais do requerido referentes aos últimos 12 meses. 36 meses foi o determinado esta manhã. Sim, meritíssimo, mas... Doutor, o juiz tirou os óculos, limpou com um pano que tirou do bolso, colocou de volta. Vamos ouvir a parte requerente primeiro, então. Doutora Cristiane se levantou com aquela compostura que eu tanto admirava nela. Meritíssimo, a requerente está em condições de apresentar documentação completa. Ela me olhou. Eu peguei a sacola de supermercado, tirei a pasta amarela de elástico gasto e a coloquei sobre a mesa. Eu não precisei olhar para Fábio para saber que ele estava olhando para a pasta. Eu sentia o olhar dele como se tivesse peso físico. Doutora, Cristiane abriu a pasta e retirou os documentos organizados em 3 grupos, cada um com um clipe. O primeiro grupo, meritíssimo, são os extratos das contas pessoais da requerente, incluindo a conta onde se encontram os valores referentes à herança recebida após o falecimento de sua mãe. Esses valores, como consta na documentação, foram mantidos em conta separada por tratar-se de bem particular nos termos do artigo 659 do Código Civil. Ela depositou o primeiro grupo de papéis na mesa do juiz. O segundo grupo são os extratos das contas conjuntas do casal referentes aos 36 meses solicitados. O juiz recebia os documentos, folheava com aquela calma profissional, passava para o assessor ao lado. E o terceiro grupo, meritíssimo, disse doutora Cristiane, com uma pausa de meio segundo que foi tão calculada que eu quase sorri. Diz respeito a contas não declaradas no processo, identificadas através de perícia financeira especializada, cujo laudo assinado pelo perito Paulo Henrique Andrade, certificado pelo Conselho Federal de Contabilidade, também acompanha a documentação. Silêncio. Não o silêncio vazio. O silêncio cheio, daquele tipo que acontece quando um ambiente inteiro processa ao mesmo tempo uma informação que muda o estado das coisas. O juiz parou de folhear. Olhou para a doutora Cristiane. Olhou para os documentos. Pegou o laudo de Paulo, que estava por cima, e começou a ler. Ninguém falou. O ar-condicionado zumbia. Algum lugar no corredor lá fora, uma porta bateu. Doutor. Renato estava olhando para os papéis com uma expressão que eu só posso descrever como a expressão de alguém que está tentando muito rapidamente recalcular uma situação que mudou completamente de figura. Fábio estava olhando para a mesa. O juiz leu por talvez 4 minutos, que pareceram 40. Então baixou o laudo, olhou por cima dos óculos e dirigiu o olhar diretamente para o lado da mesa onde Fábio e Dr. Renato estavam sentados. Dr. Renato, ele disse, com aquela voz pausada, que não entregava emoção, mas entregava peso. Conforme a documentação apresentada pela parte requerente, há indícios de uma conta bancária em instituição financeira sediada nas Ilhas Bahamas, vinculada a uma estrutura societária, cujo controle é atribuído ao requerido. Uma pausa. O requerido tem conhecimento dessa conta? Dr. Renato abriu a boca. Meritíssimo, nós precisaríamos de um momento para... A pergunta é para o requerido, o juiz disse. Ele olhou para Fábio, diretamente. Senhor Fábio Cavalcante, o senhor tem conhecimento de uma conta bancária nas Ilhas Bahamas em seu nome ou vinculada à estrutura societária de sua titularidade? Fábio abriu a boca, fechou, olhou para Dr. Renato. Dr. Renato fez um gesto imperceptível com a cabeça que eu interpretei como não responda. O juiz esperou. O silêncio durou tempo demais. E então o juiz fez alguma coisa que eu não esperava, que doutora Cristiane não esperava, que provavelmente ninguém naquela sala esperava, exceto o próprio Dr. Marcelo Augusto, que tinha 60 anos de vida e 30 de magistratura e viu muita coisa nesse tempo todo.
Ele pegou o extrato que estava no topo do terceiro grupo de documentos, aquele que mostrava o saldo e as movimentações da conta nas Bahamas, e ergueu levemente na direção de Fábio. Não de forma teatral, de forma quase didática, como um professor que está mostrando para um aluno onde está o erro. Senhor, ele disse, o que é essa conta nas Bahamas? Eu me lembro de cada detalhe do segundo que se seguiu. Me lembro do barulho do ar-condicionado. Me lembro do clique suave de uma caneta que o assessor do juiz deixou cair na mesa e apanhou rapidamente. Me lembro do cheiro de papel e de café frio que vinha de algum lugar. Me lembro da minha própria respiração, controlada, regular, como se meu corpo soubesse que precisava estar quieto para que esse momento se completasse sem interferência. Fábio estava branco, não levemente pálido. Branco. Da cor de quem sentiu o chão desaparecer sob os pés e ainda não processou o que isso significa. Doutor, Renato se inclinou para ele e disse algo em voz baixa. Fábio balançou a cabeça minimamente. Meritíssimo, disse Dr. Renato com uma voz que tinha perdido toda a confiança da manhã e agora tinha aquela textura de quem está improvisando em cima de uma situação que não foi treinada. Solicitamos prazo para análise da documentação apresentada e direito de manifestação. Será concedido o prazo para manifestação, o juiz disse. Mas antes disso, o Sr. Fábio Cavalcante vai responder à pergunta que foi feita. Ele olhou de novo para Fábio. O senhor reconhece essa conta? Mais silêncio. E então, Fábio fez alguma coisa que eu não previa. Não porque fosse surpreendente no sentido de inesperado. Era surpreendente no sentido de que revelou quem ele tinha se tornado de uma forma que até aquele momento eu ainda estava processando. Ele disse, isso é uma armação. 3 palavras, ditas com uma voz que tentava soar firme e saía rachada. Doutora Cristiane não se moveu. Eu não me movi. O juiz ficou olhando para Fábio por um segundo longo. Uma armação, o juiz repetiu. Não como pergunta, como quem está registrando uma informação. Minha ex-esposa tem acesso a contadores, tem contatos, ela trabalha nessa área há anos. Ela poderia perfeitamente... Senhor Cavalcante. A voz do juiz não subiu de tom. Ficou exatamente no mesmo nível de antes. Isso, de alguma forma, era mais definitivo do que se tivesse gritado. O laudo pericial apresentado tem assinatura de profissional certificado, metodologia documentada e rastreamento de transferências com origem e destino, identificados em cooperação com instituições financeiras internacionais. Isso não é algo que se fabrica. Uma pausa. O que eu tenho diante de mim é documentação que indica, de forma consistente, a existência de patrimônio não declarado neste processo. Outra pausa. O que o senhor tem a dizer sobre isso, que não seja que é uma armação? Fábio olhou para mim. Foi a primeira vez desde o início da audiência que nossos olhos se encontraram de verdade. Não aquele olhar rápido do corredor pela manhã. Um olhar de verdade, longo, direto. Eu o sustentei, sem raiva, sem triunfo. Com aquela calma que vem quando você passou meses se preparando para um momento e o momento finalmente chegou e é exatamente o que precisava ser. Ele desviou. Vou precisar consultar meu advogado, ele disse para o juiz com uma voz que eu mal reconhecia. Pequena, sem aquela desenvoltura que tinha preenchido todos os espaços que ele ocupou durante 22 anos. O juiz assentiu. A audiência será suspensa por 30 minutos para consulta entre o requerido e seu representante legal. Após, retomamos. Ele se levantou e todos na sala se levantaram junto, por aquele reflexo automático que a presença de uma autoridade produz. Quando o juiz saiu, doutor, Renato se virou imediatamente para Fábio, com aquela urgência contida de quem tem muito a dizer em pouco tempo e não pode dizer em voz alta. Os dois saíram rapidamente da sala. Doutora Cristiane encostou levemente no meu braço. Você está bem? Estou, eu disse. E dessa vez, estou bem e estou pronta. Eram a mesma coisa. Nos 30 minutos seguintes, doutora Cristiane e eu ficamos na sala.
Ela me explicou o que provavelmente estava acontecendo do outro lado, na conversa entre Fábio e Dr. Renato. A avaliação do quanto a documentação era sólida, o quanto podia ser contestada, se havia alguma saída técnica e, se não havia, o que oferecer para tentar um acordo que minimizasse o estrago. Ele vai querer acordo agora, ela disse. Eu sei. O que você quer fazer se ele propuser? Eu pensei por um momento. Pensei nos 15 mil reais retirados da conta sem aviso. Pensei na nota fiscal do restaurante. Pensei nos comentários sobre o escritóriozinho. Pensei em Rodrigo curvando os ombros antes de pedir dinheiro para a excursão de 340 zeros. Pensei em 1.400 seres. 1.000 guardados numa conta a que eu nunca tive acesso, dinheiro que existiu durante anos sem que eu soubesse, dinheiro que por direito deveria ter sido considerado patrimônio do casal. Depende do que ele propuser, eu disse. Quando a audiência retomou, Dr. Renato pediu a palavra antes mesmo de o juiz se sentar completamente. Meritíssimo, a parte requerida, diante da documentação apresentada, reconhece a existência da conta referenciada no laudo pericial e manifesta a intenção de regularizar a situação junto à Receita Federal, assumindo integral responsabilidade pela omissão que o requerido atribui à orientação equivocada recebida de terceiros. Uma pausa calculada. Nesse contexto, a parte requerida propõe a abertura de negociação para acordo extrajudicial que contemple a partilha integral dos ativos, incluindo os valores identificados no laudo pericial. O juiz olhou para a doutora Cristiane. Ela se levantou. Meritíssimo, a requerente está aberta ao diálogo, condicionado a que qualquer acordo contemple a partilha justa de todos os ativos identificados, incluindo os 1.400 reais. 000 da conta offshore, além de indenização por danos morais decorrentes da ocultação deliberada de patrimônio durante o processo. Fábio fechou os olhos por um segundo. Bem, disse o juiz, com aquela voz que eu aprendi a ler como aprovação contida. Agendaremos sessão de conciliação para as próximas semanas. Ficam ambas as partes intimadas. Ele olhou para Fábio de forma direta. E o requerido fica ciente de que a documentação apresentada será encaminhada ao Ministério Público e à Receita Federal para as providências cabíveis, independentemente do resultado da conciliação. Fábio não disse nada. Não havia nada a dizer. Quando saímos da sala de audiência, caminhando pelo corredor de volta à saída do fórum, Fábio passou por mim no corredor. Dr. Renato estava à frente, conversando no celular. Fábio passou devagar, e por um segundo ficou ao meu lado, e eu ouvi, num volume que só eu podia ouvir, ele dizer: Eu não acredito que você fez isso. Não era uma acusação, era quase uma pergunta. A pergunta de alguém que passou 22 anos construindo uma imagem de quem eu era, e está diante da evidência de que essa imagem estava completamente errada. Eu continuei andando. Não parei, não virei, não respondi. Porque eu tinha aprendido com minha mãe que conta que fecha não precisa de comentário. O número fala por si. A sessão de conciliação aconteceu 42 dias depois da audiência. 42 dias em que Belo Horizonte foi de julho para agosto, de geada para aquele calor inicial que anuncia que o inverno está cedendo, de céu cinza para aquele azul alto e limpo que a cidade tem quando decide ser bonita sem aviso. 42 dias em que eu acordei toda manhã com uma leveza estranha no peito, aquela leveza de quem soltou um peso que estava carregando há tanto tempo que esqueceu como era não carregá-lo. Não foi uma leveza de alegria imediata. Foi mais sutil do que isso. Foi a sensação de que o ar entrava mais fundo nos pulmões, de que o café da manhã tinha um gosto mais completo, de que quando eu sentava na varanda do apartamento que eu tinha alugado no bairro Savassi, num 10º andar, com vista para os prédios e para as montanhas lá atrás, eu conseguia ficar simplesmente olhando para aquela paisagem sem que minha cabeça fosse imediatamente para alguma preocupação, alguma conta, algum nó que precisava ser desfeito. Os nós estavam sendo desfeitos, um por um, com a paciência de quem aprendeu que pressa em processo jurídico é inimiga de resultado justo.
Doutora Cristiane me ligava regularmente com atualizações. Dr. Renato tinha tentado, nos primeiros dias após a audiência, contestar a validade do laudo pericial, alegando questões processuais que doutora Cristiane desmontou uma por uma com aquela precisão clínica que era a marca dela. A Receita Federal tinha aberto procedimento administrativo contra Fábio pela omissão dos valores no exterior. O Ministério Público estava avaliando os documentos encaminhados pelo juiz. Fábio estava, como a doutora Cristiane dizia, com a neutralidade profissional que eu apreciava nela, em situação delicada em múltiplas frentes. Os filhos foram a parte mais difícil de tudo isso, e ao mesmo tempo, a parte que me mostrou que eu tinha criado pessoas mais inteiras do que eu imaginava. Letícia foi a mais direta. Ela tem esse jeito, desde pequena, de colocar as coisas de frente, sem crueldade, mas sem rodeio também. Uma semana depois da audiência, ela foi jantar comigo no apartamento novo. Trouxe um frango assado que ela mesma tinha feito na Casa da República, onde morava com as colegas da faculdade. E a gente ficou na mesa da cozinha comendo e conversando por 3 horas. Em determinado momento, ela disse: "Mãe, eu preciso continuar tendo relação com o pai. Não pelo que ele fez ou deixou de fazer, mas porque eu preciso, para mim." Ela me olhou. "Você entende?" "Entendo completamente", eu disse. E entendia, porque o que Fábio fez comigo não apagava 22 anos de pai, e eu nunca quis que apagasse para os meus filhos. Esse era o ponto mais importante que eu tinha clareza desde o começo. A minha briga era com o marido, não com o pai. São pessoas diferentes que habitam o mesmo corpo, e cabe aos filhos, quando adultos, fazerem as pazes que precisam fazer com cada uma delas. Rodrigo foi mais quieto, do jeito dele. Ele processou as coisas devagar, em camadas, como costuma fazer com tudo. Ficou mais silencioso por umas 2 semanas, depois voltou ao normal, e um dia chegou da escola, jogou a mochila no sofá, foi até a cozinha onde eu estava e disse sem drama, sem cerimônia: "Mãe, você foi incrível, sabia?" E foi pegar água na geladeira como se não tivesse dito nada de especial. Fiquei parada segurando a colher de pau por uns 10 segundos. Depois voltei a mexer o feijão. A sessão de conciliação foi numa sala diferente do fórum, menor, mais informal, uma mesa redonda no lugar da mesa longa e do estrado do juiz. Estava presente uma mediadora indicada pelo tribunal, uma mulher de uns 40 anos, com voz tranquila e aquele jeito de conduzir conversa difícil sem deixar que ela descambe para o confronto aberto. Doutora Cristiane do meu lado, doutor Renato do lado de Fábio. E Fábio. Ele estava diferente, não de roupa, não de aparência física. Diferente em algo mais fundamental. Aquela postura que ele sempre teve, aquele jeito de ocupar o espaço com a certeza de quem nunca teve motivo para duvidar que o espaço era dele, tinha mudado. Não sumido, diminuído. Como uma vela que ainda está acesa, mas perdeu a altura. Eu não senti satisfação ao ver isso. Senti algo mais parecido com uma tristeza fria, daquele tipo que não é sobre o outro. É sobre o tempo. Sobre o que poderia ter sido diferente se o homem que estava sentado naquela cadeira tivesse sido, em algum momento dos últimos 10 anos, a versão mais honesta de si mesmo. Mas ele não foi. E eu parei de me responsabilizar pelo que ele escolheu ser. A negociação durou 4 horas. 4 horas de idas e vindas, de números propostos e contestados, de pausas para consulta entre advogados, de momentos em que a mediadora intervinha com aquela paciência treinada para manter o diálogo funcionando, mesmo quando as partes prefeririam, cada uma à sua maneira, estar em qualquer outro lugar do planeta. O acordo final contemplou o seguinte: partilha de 50% do patrimônio empresarial da distribuidora, avaliada em laudo independente em R$ 900 mil, o que me deu direito a 950 mil reais em cotas a serem pagas em parcelas corrigidas ao longo de 36 meses. A casa do Mangabeiras, avaliada em 1.200 mil reais, ficou para mim, dado que era onde os filhos residiam. Os veículos foram divididos, e os 1.400 mil reais da conta nas Bahamas,
Deduzidos os valores que a Receita Federal já havia indicado como multas e tributos devidos, resultaram em uma base de partilha de aproximadamente 980. E o Ésio, da qual metade, 490 milhões, me pertencia por direito como patrimônio ocultado durante a vigência do casamento. Minha herança da minha mãe, os 187 mil réis da conta que eu tinha separado anos atrás, ficaram integralmente comigo, reconhecidos como bem particular nos termos da lei. Quando a mediadora leu o acordo em voz alta para a confirmação das partes, eu fiz uma conta rápida na cabeça. É automático, depois de 25 anos de profissão. Os números se organizam sozinhos, se somam, se arranjam em colunas que fecham ou não fecham. Eles fecharam. Do jeito que deveriam ter fechado se honestidade tivesse sido a regra desse casamento desde o começo. Assinei o acordo com a caneta que doutora Cristiane me passou. Uma caneta comum, esferográfica azul, daquelas que existem em qualquer gaveta de qualquer escritório. Não precisava ser nada especial. O que estava sendo assinado era especial o suficiente por si mesmo. Fábio assinou sem me olhar. Saímos do fórum em direções diferentes. Doutora Cristiane me abraçou no estacionamento, um abraço de verdade, daqueles que dizem mais do que qualquer palavra jurídica diria. Paulo Henrique tinha mandado mensagem mais cedo. Como foi? Eu respondi com um único número, o valor total que eu saía dali com direito a receber. Ele respondeu, conta fechada. Eu ri sozinha no estacionamento, com o sol de agosto batendo no rosto, aquele sol de fim de inverno que está começando a ganhar a temperatura do que vai vir. Nos meses que se seguiram, eu fiz coisas que eu não fazia havia muito tempo. Fui ao cinema com Letícia numa quinta-feira à noite só porque a gente queria, sem precisar de ocasião especial. Fui com Rodrigo a Ouro Preto num fim de semana, uma viagem pequena, de carro, com parada em Congonhas para ver o Aleijadinho, e fiquei olhando para as estátuas dos profetas por um longo tempo, pensando em quanto tempo e quanto cuidado alguém teve para criar aquilo, e como as coisas feitas com tempo e cuidado duram mais do que qualquer outra. Voltei a caminhar no fim de tarde. O bairro Savassi tem uma vida própria nessa hora. As pessoas nas calçadas dos bares, o cheiro de café misturado com fritura e gasolina, a luz ficando laranja nas janelas dos prédios. Eu colocava fone de ouvido, escolhia uma playlist que a Letícia tinha montado para mim, chamada de Músicas da Mamãe 2.0, e andava sem pressa por 40, 50 minutos, pensando ou não pensando, deixando o corpo se mover enquanto a cabeça descansava. O escritório cresceu. Com a estabilidade que veio depois de meses de incerteza, consegui focar de novo no trabalho com aquela atenção inteira que ele merece. Contratei mais uma funcionária, a Bruna, recém-formada, cheia daquela energia de quem está começando e ainda acha que vai mudar o mundo, o que eu acho que é exatamente o estado de espírito certo para quem está começando. Fechamos contratos novos. O escritóriozinho, como o Fábio gostava de chamar, faturou naquele ano mais do que em qualquer ano anterior. Não contei isso para ninguém em particular, mas anotei na caderneta. Aquela caderneta da minha mãe, de capa dura desgastada, com a letra miúda dela nas páginas antigas e a minha letra nas páginas novas. Todo domingo à noite, depois do jantar, eu sento à mesa da cozinha e atualizo os números. Receitas, despesas, saldo, uma conta clara, honesta, que fecha no azul. Fábio, eu soube por pessoas em comum, passou por meses difíceis depois do acordo. A distribuidora precisou ser reestruturada para honrar as parcelas do acordo e as obrigações com a Receita Federal simultaneamente. Alguns sócios se afastaram. O processo administrativo com o fisco resultou em multas significativas. Adriana Santos Nóbrega, aquela para quem ele tinha transferido os 340 mil reais em dezembro, desapareceu do horizonte dele pouco depois que o dinheiro secou, o que não me surpreendeu e honestamente não me alegrou também, porque Schadenfreude é uma emoção pequena e eu prefiro gastar minha energia em coisas maiores. O que eu soube, e que de alguma forma completou um círculo que eu precisava ver fechado, foi que seu Benedito, o pai de Fábio,
o homem que construiu a distribuidora do Zero vendendo cerveja no interior de Minas, descobriu o que o filho tinha feito. Não os detalhes jurídicos, não os números das Bahamas, mas soube da traição, da ocultação, do processo, e ligou para mim. Foi uma ligação que eu não esperava. Um sábado de manhã, número que eu não reconheci, e quando atendi era a voz cansada de um homem de 78 anos que disse: Renata, sou o Benedito. Liguei para pedir desculpa pelo que meu filho fez com você. Fiquei sem palavras por um segundo. Seu Benedito, eu disse. O senhor não deve nada. Devo, ele disse. Porque eu ensinei esse menino que homem não chora, que homem não pede desculpa, que homem tem que ser forte e ponto. E criei um homem que não sabe ser honesto porque nunca aprendeu que honestidade é uma força, não uma fraqueza. Uma pausa. Isso é culpa minha tanto quanto dele. Ficamos em silêncio por um momento. O tipo de silêncio que é respeito. Cuida dos meus netos para mim, ele disse antes de desligar. Pode deixar, eu disse. Essa ligação ficou comigo por muito tempo. Ainda fica. Porque me lembrou de que raramente as histórias têm vilões puros e vítimas puras, que quase sempre existe uma cadeia de coisas que foram passadas de pessoa para pessoa, de geração para geração. Coisas que nunca foram examinadas e por isso nunca foram consertadas. E que às vezes o maior ato de coragem não é a vingança, é parar a cadeia. Recusar a passar adiante o que foi passado para você. Eu me recusei. Criei Letícia sabendo que ela vale o espaço que ocupa. Criei Rodrigo sabendo que pedir desculpa não é fraqueza. Criei os dois sabendo que dinheiro é responsabilidade e não poder. Que amor não se negocia e não se usa como moeda. Que a pessoa com quem você dorme toda noite merece a sua versão mais honesta, não a mais conveniente. Não sei se fiz tudo certo. Provavelmente não fiz. Ninguém faz, mas fiz com intenção, e isso eu sei. A pasta amarela está aqui comigo ainda. Não precisava guardar, digitalizamos tudo, está tudo em servidor seguro, mas eu guardo a pasta física porque ela representa alguma coisa que não é só os documentos que estavam dentro. Representa os 8 meses de trabalho quieto. Representa a caderneta da minha mãe. Representa o fato de que eu sabia fazer contas, sempre soube, e que nenhum comentário sobre o escritóriozinho do mundo ia mudar isso. Às vezes, no domingo à noite, quando fecho a caderneta depois de atualizar os números da semana, eu fico um momento olhando para ela. Pensando na minha mãe na mesa da cozinha dela, com a luz amarela acesa, escrevendo com aquela letra cuidadosa que eu herdei junto com tudo o mais que ela me deixou. Ela nunca me disse que a vida seria fácil. Me disse que conta que você faz com honestidade não mente. Me disse que o que você constrói com seus próprios braços, ninguém tira sem que você deixe. Me disse que mulher que sabe o quanto vale, não aceita ser avaliada por menos. Levei tempo para aprender isso de verdade. Aprendi. E se você está aqui, ouvindo essa história, eu quero que você saiba uma coisa antes de a gente se despedir. O que aconteceu comigo não foi sobre sorte. Não foi sobre ter o advogado certo, o perito certo, os documentos certos. Foi sobre não ter aceitado que a versão que alguém criou de mim era a verdade. Foi sobre ter continuado fazendo as contas, mesmo quando alguém me dizia que eu não precisava, que não era da minha conta, que eu deveria me ocupar de outras coisas. Nenhuma conta é pequena demais para você prestar atenção. Nenhum detalhe é irrelevante quando é a sua vida que está sendo somada ou subtraída. E nunca, em nenhuma circunstância, a versão que alguém diminuído por insegurança criou de você é mais real do que a que você construiu de si mesma. Você sabe contar. Mesmo que nunca tenha estudado contabilidade, mesmo que nunca tenha aberto um extrato bancário, você sabe contar o que importa. O que você deu, o que recebeu, o que ficou em aberto e o que precisa ser fechado. Fecha as contas que precisam ser fechadas. E depois, quando o saldo aparecer no azul, anota na caderneta. Você merece ver esse número. Se essa história tocou seu coração, se você se identificou em algum momento dessa jornada, deixe seu comentário aqui embaixo contando de onde você está assistindo e o que mais tocou você.
Compartilhe esse vídeo com aquela amiga, prima, vizinha que precisa ouvir essa mensagem. Que dignidade não se negocia, que amor próprio vem primeiro e que nunca é tarde para recomeçar. Deixa seu like, se inscreve no canal e ativa o sininho para não perder as próximas histórias. Porque aqui a gente não conta histórias vazias. A gente conta histórias que transformam, que curam, que lembram você de quem você realmente é. Uma mulher forte, capaz e merecedora de todo o amor do mundo. Um abraço apertado no seu coração. E lembre-se, você é mais forte do que imagina. Até a próxima!